Joguei 100 dias de Game Dev Tycoon e aconteceu de tudo. Lancei vários jogos fracassados, fiz o meu primeiro jogo que deu 1 milhão, mudei pra um lugar melhor, contratei funcionários e aconteceu algo que eu não esperava. A primeira coisa que eu fiz foi definir qual ia ser o nome da minha empresa. E eu pensei em algumas referências, mas no fim não veio nada, então eu coloquei o nome de Arkham. E botei o nome do meu jogador de Batman. Nada melhor que para começar esse império do que criar um novo jogo, né? Então, a primeira coisa, antes mesmo de decidir o nome do jogo, eu fui escolher o tema. E ficou mais ou menos assim. O tema, ele ficou ninja. O gênero ficou RPG, porque eu acredito que combina ali com o tema ninja. Então aproveitei e coloquei o nome do jogo de Mestre Splinter, para ficar bem temático. E a gente escolheu a plataforma que é a melhor plataforma que a gente tem disponível até o momento, que é essa G alguma coisa. O gráfico eu coloquei o mais caro e pronto, a gente começou a fase de desenvolvimento. Nessa fase você pode escolher o que você acha mais importante para o jogo, entre várias coisas. Isso vai afetar a qualidade do seu jogo no final. Então eu fui escolhendo o que eu achava que fazia mais sentido e esse aqui foi o resultado. Bah, sem inspiração, Star Games. Aí a outra nota, 4, bah. A outra nota, ok, Game Hero. E a última, desperdício de dinheiro. Então, o nosso primeiro jogo foi um grande fracasso, porém, vamos ver se ele vai gerar um dinheirinho pra gente. Bom, como o nosso primeiro jogo foi um fracasso, mas pelo menos ele gerou pra gente o dinheiro. A gente tem 42 mil de caixa. Então eu peguei e fui criar o nosso próximo jogo. Para isso, eu tinha que fazer uma pesquisa de temas, para ter um tema novo para o nosso próximo jogo. E eu escolhi, dentre todos esses aí, o tema de romance. Bom, a gente tinha que fazer algo diferente, né? Então eu coloquei o tema de romance e eu decidi mudar o gênero. O gênero que eu escolhi foi simulação. Até aí eu não sabia que simulação seria o gênero main da minha empresa. Mas eu coloquei o nome aí do jogo de... Cara, vou ser sincero, pra colocar um nome eu fiquei com bastante dúvida. Então eu coloquei o nome de Conquiste Ela e tá bom demais. E eu escolhi a mesma plataforma, a G64. Coloquei os gráficos bons, porque um jogo de simulação tem que ter uns gráficos legais. E começamos a fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento não tem muito segredo. Eu fui colocando o que eu achava que fazia mais sentido. Eu coloquei um foco maior em história e missão, porque como é um jogo de simulação, eu acho que tem que ter uma história bem feita. E fui distribuindo do jeito que eu achava melhor. E é claro que com esse foco novo, o nosso jogo foi um terrível fracasso. Bom, não foi um terrível fracasso porque conseguiu pagar as nossas contas e deixar dinheiro pra gente fazer pesquisa e desenvolver o próximo jogo, mas também não foi legal. Bom, como o nosso dinheiro estava apertado, eu já fui direto para ir pro próximo jogo. E eu escolhi o tema de cirurgia. Óbvio que a gente manteve a simulação porque a gente aprende, eles dão dicas, né? Depois, quando a gente faz análise do jogo, ele dá dica do que funcionou melhor e o que não funcionou para cada tipo de jogo. Então, é legal a gente manter o mesmo tema porque a gente aprende sobre ele. A gente aprende sobre coisas que são mais importantes e coisas que são menos importantes em cada estilo de jogo. Por exemplo, aí eu diminui um pouco a história e eu aumentei um pouco a jogabilidade do jogo. E depois eu percebi que a jogabilidade é muito importante para esse estilo de jogo. Então, é esses detalhezinhos que você vai aprendendo. E vai aparecer um sinalzinho quando é bom você deixar maior esse tipo de gênero, esse tipo de foco. O jogo que a gente desenvolveu teve uma excelente aceitação. Não foi um jogo bom, mas também não foi um jogo ruim. Foi um jogo acima da média, que ficou ali entre 7 e 6. Então, cara, foi excelente. A gente conseguiu acertar no tema e vai ser um jogo que deu um dinheiro legal para a empresa para a gente começar a acertar os desenvolvimentos dos nossos jogos. No relatório do jogo, a gente teve algumas dicas importantes. A primeira é que cirurgia e simulação é uma combinação ótima e parece que som é razoavelmente importante para esse estilo de jogo. Então, quando a gente dá um foco legal em som, a gente tende a ter um resultado melhor. Lembre-se, é razoavelmente importante. Então, não é o mais importante, mas é muito importante. Então, por agora a gente ter um pouco mais de dinheiro, a gente está ali próximo dos 100 mil, eu desenvolvi que a gente devia pesquisar sobre engine. E, cara, isso ia resultar em uma decisão muito importante que eu deveria tomar. Que é a decisão de construir uma engine, cara. Uma engine com tudo adicionado ali, história linear, engine de salvar o jogo e gráfico, custava 90 mil e eu só tinha 130. E mesmo assim, eu criei essa engine porque, cara, eu achei que seria importante a gente aumentar a qualidade dos nossos jogos. E eu coloquei o nome de shader nela e, cara, decidi correr esse risco e talvez isso leve a gente à falência. Bom, com a nossa engine nova eu decidi criar e partir para o nosso próximo jogo. Eu escolhi o tema de dança e também escolhi simulação. E o nome do jogo eu coloquei Ela Dança, Eu Danço e que se dane. Escolhi a plataforma eu escolhi a G64 porque eu não tinha dinheiro para outra, porque eu gastei tudo fazendo a engine. E óbvio, selecionei a minha engine.
Não consegui colocar o gráfico no máximo por causa do dinheiro que a gente tinha, então eu coloquei o gráfico no 2D V1 mesmo e parti para a criação do nosso jogo. E, boom, chegou a avaliação do Ela Dance Eu Dance e ficou na média dos 5, 6. Então foi um jogo acima da média também, mas não foi isso tudo, né? Foi um jogo que funciona, o tema funcionou legal, mas também não foi isso tudo. Então eu parti para análise do nosso jogo. E no relatório a gente analisou que dança e simulação é uma combinação ótima e parece que jogabilidade é muito importante para esse tipo de jogo. E isso aqui vai ajudar muito a gente no desenvolvimento do nosso próximo jogo. Bom, para esse próximo jogo eu escolhi um gênero que eu já tinha feito antes, que era romance, e mantive simulação, coloquei o nosso shader e escolhi a mesma plataforma porque a gente não tem dinheiro para comprar a outra, né? Que é meio que uma imitação do Nintendo, então não vai ter jeito. No desenvolvimento do jogo, eu fui colocando o que eu achava mais importante. Ali tinha algumas dicas embaixo, com base na pesquisa que a gente faz, que falava exatamente o que seria legal. Óbvio que a gente só aparece aquilo pelas coisas que a gente já aprendeu. Então, se a gente não aprendeu, não vai ter jeito, não vai aparecer, a gente vai ter que fazer com base no que a gente acha. Então eu fui colocando e fui desenvolvendo o que eu achava que fazia mais sentido. E é claro que esse jogo. É claro que ele não foi um terrível fracasso, mas também não foi um grande sucesso. Assim como os outros, ele ficou acima da média. O que é legal pra gente, porque a gente tá aprendendo a fazer jogos do gênero e também tá conseguindo pagar as contas e deixar caixa para fazer os nossos próximos jogos. Então, eu parti para criar o relatório desse jogo para ver o que a gente aprendeu com ele. E no relatório disse pra gente que parece que diálogo não é tão importante para esse tipo de jogo. Então a gente tem que, na hora da criação, diminuir ali um pouco o foco em diálogo. E com essas coisas que a gente aprendeu, eu tava bem confiante para esse próximo jogo. Eu escolhi o tema pós-apocalíptico, selecionei simulação e coloquei de novo o G64 com a nossa engine. E cara, eu tava muito confiante que esse jogo ia ser um sucesso. E é claro que eu tava completamente errado. Esse jogo foi ainda pior que os outros e ficou ali na média do 4 e 5, cara. Eu acho que esse estilo de jogo em simulação não funciona tão bem. O que, mano, na minha cabeça não fazia sentido, cara. Tem vários jogos de simulação com sobrevivência que são excelentes. Bom, aqui já não adiantava mais chorar por leite derramado, então eu fui fazer a pesquisa do jogo para entender o que a gente errou, o que a gente acertou e o que a gente pode melhorar pro próximo. No relatório de jogo, tava falando que pós-apocalíptico e simulação é uma combinação terrível e parece que jogabilidade é uma coisa muito importante para esse estilo de jogo. Eu tava me sentindo muito mais preparado, então eu fui escolher um tema novo. E eu escolhi o tema transporte porque eu acredito que faz muito sentido pro estilo de jogo simulação, que é o que a gente tá focando. Bom, a gente tinha 58 mil de caixa e eu decidi ir pro nosso próximo jogo, que eu coloquei o nome de Atropela Quem. Né? Meio que naquele memezinho lá, se você vai atropelar 3 pessoas ou uma pessoa. Aí eu coloquei esse estilo. Então, coloquei aí o jogo de transporte, escolhi o gênero de simulação que é o gênero que a gente tá focando, plataforma, eu coloquei a mesma, coloquei G64 porque a gente não tem dinheiro para as outras duas, e a engine eu coloquei a que a gente criou, e vamos ver como vai ser. Bom, chegou a avaliação do jogo que a gente criou. Cachorro, filha da puta. Bom, esse jogo, cara, foi acima dos outros jogos que a gente fez. A gente conseguiu uma média aí de 7, 6, então vai ser um jogo que vai dar um caixa legal pra gente. Teve até uma pessoa que amou, né? A gente conseguiu o nosso primeiro amei aí, 2 pessoas que gostou muito. Então, cara, foi excelente. Bom, agora com mais caixa, quase 130 mil, eu decidi fazer a análise do nosso jogo para ver o que a gente aprende com ele, o que fez sentido, o que deu certo e o que deu errado pro nosso próximo jogo. Bom, na análise a gente viu que jogabilidade é muito importante para esse tipo de jogo, então vai ser algo que a gente vai considerar muito para o nosso próximo jogo. Bom, eu escolhi o tema de cirurgia, coloquei o nome Opera Sim, daí eu selecionei o gênero de simulação, que é o gênero que funcionou pra gente, e na plataforma eu escolhi a TES, que eu queria inovar, eu queria fazer algo novo, porque a gente tinha feito sempre a mesma coisa, porque a gente não tinha dinheiro. Então, como a gente tinha caixa, eu decidi ir para uma plataforma um pouquinho mais atual, selecionei a nossa engine e partimos para a criação do nosso jogo com os melhores gráficos possíveis. Aqui na fase número 1, eu dei um foco muito grande em jogabilidade e eu coloquei engine ali mais ou menos na metade, porque tá vendo que jogabilidade tem um pouco mais de maisinho lá embaixo e engine tem 2 maisinho? Significa que jogabilidade é mais importante que engine e o outro lá não é tão importante. Já na fase 2 de desenvolvimento, eu coloquei diálogo para baixo e coloquei inteligência artificial muito alto porque eu acredito que seja mais importante. E diálogo, como já estava marcado que não era importante, eu tirei quase tudo. Na terceira fase, eu coloquei som como maior, cara. E aí eu decidi fazer algo que deu muito certo, que foi melhorar um pouquinho o gráfico e deixar o design de mundo ali como tava.
E, cara, isso deu muito certo. E chegando às avaliações do nosso jogo, eu tive uma surpresa muito positiva. A gente conseguiu a nossa primeira nota 10. A cirurgia e simulação é uma ótima combinação. O outro, mal posso esperar. E daí na terceira avaliação a gente conseguiu outro 10, cara, realmente ótimo. E na nossa última avaliação a gente conseguiu também outro 10. Então esse jogo foi um sucesso na mídia, cara. Já no primeiro pagamento a gente foi para quase 500 mil, cara. A gente bateu o recorde de vendas, a gente conseguiu aumentar muito o número de fãs. A gente ficou com quase 1.500 fãs. E foi aumentando, ó. Conforme foi vendendo, a gente chegou em mais de 100 mil unidades vendidas, cara. E a gente bateu o nosso primeiro milhãozinho. Tá, eu decidi fazer uma nova pesquisa, eu fiz a pesquisa de experiência do usuário. Enquanto tava fazendo a pesquisa, a gente bateu 1,2 milhões e apareceu a mensagem pra gente ir pra um novo escritório e a gente teria que pagar 150 mil. E eu decidi que não era o momento, então eu coloquei ainda não. Bom, eu fui fazer o relatório do jogo pra gente ver o que deu certo e o que não deu certo, o que a gente acertou e o que a gente errou. No relatório ele disse que gráfico é muito importante para esse estilo de jogo e que o TES, a plataforma que a gente escolheu com simulação, é aceitável. Então, como a gente tinha muito caixa, quase 2 milhões, eu decidi que chegou a hora de a gente desenvolver. Então eu fui fazer pesquisa de público-alvo pra gente conseguir lançar jogos melhores focados nas pessoas certas. Depois da pesquisa concluída, eu decidi criar uma nova engine, adicionando tudo que tinha pra gente conseguir fazer jogos muito melhores. E eu coloquei o nome da engine de Java. Chegou uma proposta pra gente totalmente criptografada e eu apertei em descriptografar. E era uma oferta muito especial, falando que um agente conseguiu pegar emprestado algumas informações de pesquisa. E eu decidi rejeitar, né, porque eu não quero nada roubado. E daí chegou pra gente de novo a oferta pra gente se mudar pra um novo escritório. E, cara, como eu tinha 1,6 milhões, eu decidi se mudar. Eu decidi ir pra essa nova fase do jogo e eu apertei em me mudar. Já aqui no nosso novo escritório, a gente tá em um nível bem maior. Então, tinha um botão ali de preencher vaga, eu decidi apertar. E ele disse que pra mim contratar, eu precisava passar pelo treinamento de gestão pessoal. Então, eu fui fazer o treinamento de gestão pessoal pro meu personagem. Depois desse treinamento, a gente já conseguia procurar funcionário. A gente tinha que colocar um orçamento e colocar como que a gente ia pré-filtrar esses candidatos. Então eu coloquei ali um orçamento de uns 100 mil, 110 mil e pré-filtrei com base em demo do jogo e comecei a procurar o funcionário. E chegou pra gente 3 opções: Nancy Daniel, nível 1, Fernando Silva, nível 2, que ele queria 16 mil por mês. E tinha uma terceira opção, que era a Emilia Ridiapt, que queria 17 mil por mês, mas ela estava no mesmo nível e tinha mais ou menos ali a mesma velocidade, a mesma pesquisa. Então eu decidi ficar com Fernando Silva, né? Até porque ele é brasileiro, então com certeza vai dar muito mais match. E a gente teve que fazer ali o treinamento de boas-vindas para ele se sentir muito mais aconchegado no escritório e trabalhar melhor. Depois do Fernando se sentir em casa, eu pedi para ele fazer uma pesquisa sobre gerenciamento do projeto, né? Para a gente conseguir fazer jogos médios, que são jogos que têm uma estrutura muito maior. E eu coloquei eu mesmo para me treinar, mas não tinha ponto de pesquisa suficiente. Então a gente tinha que começar a produzir o nosso próximo jogo. Bom, para o nosso próximo jogo eu decidi que também seria um jogo de transporte, coloquei simulação. E, cara, como a gente tinha dinheiro, eu tentei ver ali qual plataforma faria mais sentido, mas eu escolhi essa GameLing pra gente testar. Comprei a licença, que custava 50 mil, e usei a nossa engine Java, que foi a engine que a gente produziu com tudo de bom e do melhor. E é claro que o nosso jogo, ele foi muito aceito, né? Ele teve nota 8, ele teve nota... Ficou nessa média aí, cara. Ficou nessa média do 8, ficou nessa média do 7. Eu acho que não chegou a ter nenhum 9, né? Não, ficou na média do 8, mas foi um jogo muito excelente que vai dar pra gente um caixa legal pra empresa. Lembrando, agora a gente tem um custo muito maior. O nosso custo é 150 mil por mês, fora o que a gente paga pro Fernando. Então, cara, vai ser complicado. A gente vai ter que começar a expandir. Então, pensando nisso, eu decidi contratar outro funcionário, só que eu coloquei portfólio em vídeo e daí eu percebi uma coisa. Dependendo do que a gente escolhe para pré-filtrar esses candidatos, ele vem com níveis maiores em design ou tecnologia. Em portfólio em vídeo, a pessoa vem muito
boa em design, vem com muito design e muito pouquinho tecnologia. Então essas pessoas têm que ser utilizadas para essa parte de desenvolvimento dos jogos. Bom, liberou pra gente o contrato de publicação. É mais ou menos uma publicadora que vai fazer o nosso jogo vender muito, só que se a gente não aceitar e a gente não atingir certos limites, a gente paga uma multa e essa multa é muito grande. Por exemplo, esse aí, 155 mil reais de multas. E eles têm algumas especificações do que ele quer que a gente crie. Por exemplo, esse aí, ele quer que a gente crie um jogo de cirurgia e simulação, mas a gente tem que atingir ali uma pontuação mínima de 6, né? E tem que pagar um royalties de 10% para eles. Mas vale a pena, porque vai ajudar muito a vender o jogo. Então, eu decidi seguir com esse aí de cirurgia e simulação, porque é algo que a gente já tinha experiência em fazer. E agora, na fase de desenvolvimento, a gente tem que separar as funções e colocar as pessoas na equipe para cada função, cara. Isso exige um pouco do tempo dessa pessoa e fica ali marcado. Então a gente tem que ter funcionários para separar em cada etapa que a gente quer, conforme for mais importante. Se, por exemplo, se a etapa for de design, é bom a gente colocar alguém que é bom em design. Isso vai fazer com que o jogo fique muito melhor. E chegou a avaliação do nosso jogo e eu tava muito empolgado, achando que ia ser muito bom, cara. E eu caí de cara. O nosso jogo foi horrível. O pessoal odiou, teve nota 4, nota 4. Cara, ninguém gostou do nosso jogo. Isso é ruim, porque a gente já contrata, então provavelmente a gente vai ter que pagar uma multa. Dito e feito, chegou uma mensagem da publicadora dizendo que o jogo não atendeu às expectativas. E a gente pagou uma multa, mas tá bom, o jogo gerou um dinheiro pra gente, mas mesmo assim não foi tão legal. Bom, agora a gente tá em uma situação complicada. A gente tá com muito posto com caixa, a gente precisa fazer um jogo dar certo e a gente tem que pegar um contrato com uma publicadora, porque senão o nosso jogo não vai ser tão divulgado, ele não vai dar tanto dinheiro e a gente precisa de dinheiro nessa fase do jogo para que a nossa empresa consiga se sustentar. Ainda mais que a gente tem 2 funcionários e o nosso custo aqui médio é de uns quase 200 mil reais, cara. Então eu decidi ir para o nosso próximo jogo e fiz a pesquisa aí de um jogo de desastre, que eu acho que vai ser muito legal. Bom, para a criação do jogo, eu coloquei o tema de desastre, simulação, coloquei o teste, que foi o que deu certo pra gente, e coloquei o nome de Java. Eu coloquei o nome ali de 2012, para ser aquele meio que aquele filme lá. Bom, a gente terminou o desenvolvimento desse jogo com quase o caixa negativo. Olha só, 25 mil com 1 erros restantes. Então a gente teve que esperar acabar os erros. E, cara, quando a gente foi lançar o jogo, a gente tava com 45 mil negativo. Entra um porém, tá? Se a gente ficar com 200 mil negativo, a gente entra em falência. Então aqui a gente tá em um ponto bem crítico, que se a gente falir, se a gente errar um jogo, a gente tem o risco de falir. Então, chegou a avaliação do nosso jogo e, cara, a nota dele foi 4, teve um nota 7, teve um nota 6. Então não foi tão legal, mas pelo menos não foi um fracasso. Então a gente vai conseguir segurar ainda mais um tempo. Bom, a gente ficou com 350 mil de caixa. Cara, a gente tem pouco tempo sobrando. A publicadora gostou do que a gente fez porque o nosso jogo deu certo, porém a gente tem que lançar algo bom e rápido, senão a gente vai falir. E os nossos funcionários já estão cansados, exaustos, e quanto mais exaustos eles estão, menos efetivo é os nossos jogos. Então a gente também tem que dar férias para eles, tem que dar descanso para eles. Mas não tem como a gente fazer isso agora. A gente tem que lançar alguma coisa para conseguir fazer a empresa virar. Então eu aceitei contrato e fui fazer o nosso próximo jogo. Foi um jogo de cirurgia que foi mais ou menos o tema ali que deu certo. E, cara, bora, a gente tem que fazer isso aqui dar certo. E o nosso jogo, ele ficou na média, cara. Ele ficou na média de 5, ficou numa média bem ruim, o que vai dar mais algum tempo de respiro para nossa empresa. A gente tá com 100 mil negativo, a gente tá muito próximo de falir. A gente tá em um ponto bem crítico que se a gente não lançar um jogo bom, a gente vai de ralo, cara. Então a gente vai conseguir segurar mais um tempinho por conta desse jogo, só que não vai ser muito tempo. A gente nem vai ter dinheiro para produzir o próximo jogo direito. E foi aqui que as coisas começaram a dar errado. Eu criei o próximo jogo, foi um jogo de simulação, eu coloquei o gênero infantil, então foi um jogo mais voltado para criança, e eu coloquei a plataforma Gambling. E deixou o nome fugir da cadeia e não tinha nada a ver com cadeia, né? Mas aí dane-se. Na fase de desenvolvimento, eu fui colocando os membros da equipe que mais fazia sentido com cada etapa, só que, cara, os membros da equipe já estavam mais cansados, então a produtividade deles não ia ser boa. Então esse jogo ele não ia ser bom de qualquer jeito, né? Eles não estavam no seu auge, eles estavam extremamente exaustos.
Enquanto o jogo tava produzindo, chegou essa mensagem pra mim. Eu não esperava isso, cara. Isso aqui chegou pra mim em um péssimo momento, que foi oferta bancária. A gente tava com 256 mil negativo, a gente tinha falido e a gente podia pegar um empréstimo de 512 mil. Eu peguei, porque ou era isso ou era perder o jogo. O nosso jogo tava com muita expectativa, tava com 74 expectativa. E esse jogo tinha que dar certo, senão a gente iria falir. Então, eu peguei e lancei o jogo. E o jogo, cara, ele foi muito mais ou menos. Ele ficou na nota 5. Isso é extremamente negativo, porque isso vai fazer com que, primeiro, a gente vai vender pouco, a gente vai vender menos e a gente vai ganhar muito menos dinheiro. Então, e a gente tem uma multa de 500 mil para pagar do empréstimo em 3 meses. Se a gente não pagar, a gente vai perder. Então essa aqui foi a nossa praticamente última chance. Eu vou tentar lançar mais um jogo para ver se a gente consegue ter sucesso e fazer esse jogo virar. Então eu tomei uma decisão que talvez tenha sido uma decisão ruim, que foi dar férias para os meus dois funcionários, porque eles estavam extremamente cansados, e lançar um jogo sozinho. Você tava vendo que eu tava na última fase de desenvolvimento do jogo, chegou uma mensagem do banco falando que a gente tinha 3 meses para pagar, senão a gente iria falir. Cara, e se esse jogo não desse certo, esse jogo que eu lançasse sozinho, provavelmente seria o que levaria a gente à falência. E o jogo até que não foi ruim, ele teve avaliações boas, porém por ser um jogo que eu fiz sozinho, que eu fiz sem ter equipe, um jogo pequeno, ele não deu tanto dinheiro. E o pior aconteceu. O banco cobrou o que a gente estava devendo. Ele cobrou 900 mil e a gente ficou com 753 mil negativo e a gente faliu. Se você quer a parte 2, você quer que eu faça isso aqui de novo, deixa seu like e se inscreve.